Na verdade, um rock é negro. É. Então, eu nunca deixei de ser rock and roll. Eu sempre fui múltipla e sempre gostei de ser livre no meu processo de fazer arte. O algoritmo também ajuda a trazer um público que tem a ver com você, mas de certa forma também nicha um pouco, porque já diz que o seu público é aquele, então aquela outra pessoa não vai curtir o seu som. E aí a gente vai seguindo muito em bolhas, né? Então, como eu tive esse espaço criativo estimulado, eu descobri muito cedo que eu queria fazer arte. Está começando Vozes da Vez, com Fabiane Pereira. Oferecimento Natura Musical. Nos encontramos na música. Larissa Luz no Vozes da Vez. Que alegria te recebê-la lá. Eu amo, né? Sempre estar com você. Olha, eu estava ouvindo esses dias a nossa entrevista, que você foi lá em casa. Sim. Uma casa que eu nem moro mais, antes da pandemia. E é tão gostoso acompanhar a trajetória de alguém, né? Eu fico feliz de ter você participando desse processo todo. Eu me lembro daquela época, eu estava chegando no Rio ainda. Estava em outra fase, completamente diferente. E que fase que você está agora, assim? Que você falou que está numa fase completamente diferente. Como é que você está agora? Bom, eu agora estou investindo muito nessas outras vertentes, né, da minha carreira, para além da música. Estou fazendo muita coisa como apresentadora. Tenho escrito muita coisa também. E estou fazendo disco, né? Ali eu tinha acabado de lançar, eu acho, o disco. Não foi? Então, estou em processo de criação. E estou amadurecendo, né, Fia? O tempo está passando, estou aprendendo as coisinhas. Então, a gente nunca tá a mesma coisa, né? A gente vai sempre mudando. Você tinha acabado de lançar o Território Conquistado. Foi. Olha o tempo que tem. Verdade. Passa muito rápido, né? Gente, muito rápido. Ô, Lala, me conta uma coisa. Vamos, no Vozes da Vez, a gente costuma fazer uma retrospectiva, assim, contar um pouco para os ouvintes a trajetória daquele artista. Como é que esse artista chegou hoje a ser o ícone que ele é? E aí, eu queria começar contando um pouco da sua história, porque, às vezes, quando a gente tem, sei lá, 18, 19 anos, a gente não sabe mesmo o que a gente quer da vida. E você já sabia, ou pelo menos já aparentava saber. Como é que foi para uma menina de 19 anos já entrar num projeto gigante como um projeto do Araqueto? A gente tem pouca instrução, eu acho, para caminhar no sentido de nós mesmos, assim, né? E eu tive, não sei se posso chamar de sorte, privilégio também não posso chamar, mas eu tive a vantagem de ter a minha mãe como mãe, que é uma professora, uma educadora, que é toda envolvida com a literatura, com esse mundo lúdico de criação, que sempre me possibilitou, sempre me deu chance, né, de manifestar o que eu sempre quis fazer. Então, como eu tive esse espaço criativo estimulado, eu descobri muito cedo que eu queria fazer arte, né? Então, desde muito nova, eu também ser filha única foi um outro fator importante, porque eu estava sempre sozinha. Então, como eu estava sozinha, eu estava sempre comigo. Uhum. Então, nesse processo de estar sempre comigo, eu ia me descobrindo mais rápido também, entendendo o que eu gostava, entendendo quais eram as brincadeiras que me prendiam, né, que me cativavam. E isso foi fortalecendo a minha essência e foi me fazendo entender o que eu queria ser desde nova. Você lembra, assim, quando que, de alguma maneira, essas brincadeiras lúdicas que eram incentivadas pela sua mãe, professoras de literatura, de poesia, quando você tomou uma consciência de que isso é um caminho, isso não é só brincadeira? Eu não sei exatamente qual foi o marco, assim, mas eu acho que um convite para cantar em público, né? Acho que eu tinha uns 15 anos, talvez. Ou 14. Não, na verdade, eu cantei a primeira vez em público com uns 11. Mas um convite para ganhar dinheiro, para um cachê, para cantar, acho que esse primeiro convite me fez ter a certeza de que aquilo ali era o meu caminho. Mas antes, eu acho que isso foi sendo construído tão passo a passo que eu não sei dizer uma virada, uma coisa, uma chave, né? Não foi um estalo. Foi um processo de construção mesmo. Fui identificando que aquilo ali era o que eu queria fazer, que era onde eu queria estar, que era o que eu mais gostava de fazer, que era o que eu mais sabia, que era o que eu mais
enfim. E aí eu fui assumindo isso, né? E a virada de roqueira para uma cantora que representava um dos blocos afros mais importantes do Brasil. Quando é que ela se deu? Ela não se deu, na verdade, ainda é essa que eu ainda roqueira. sou roqueira. Eu continuo sendo, eu nunca deixei de ser. Inclusive, os blocos afros é muito rock and roll, né? Certamente, principalmente na questão de questionar o sistema, né? O status quo. De questionamento, de revolução, Sim. de atitude, de punch. Quando a gente vê hoje um show, pô, de axé, um show do Baiana System, que tem que bebe dessas referências do samba reggae, dos blocos afros, o que é que não uma polga, uma roda punk, um rock, sabe? Sim. Então depende do que a gente chama de rock, depende do que a gente entende como origem do rock. Porque o rock, para mim, é completamente negro, né? Sim. Então, eu nunca deixei de ser... Para você não, né? Nos livros, esse Para é fato, mim, não, né? exatamente. Na verdade, um rock é negro. É. Então, eu nunca deixei de ser rock and roll. Eu sempre fui múltipla e sempre gostei de ser livre no meu processo de fazer arte. Sempre quis fazer arte de uma forma intensa e liberta, sem amarras, sem barreiras, sem fronteiras, sem caixas, né? Então, isso me fez me permitir experimentar um monte de coisa, assim. E a música afrodiaspórica, ela é abrangente, ela é enorme, ela é infinitas possibilidades, sabe? Tipo, não tem como se prender a uma coisa só. Então, eu sempre fui isso. Eu falei, eu quero ser tudo que permeia esse universo, que é a cultura negra, que a música negra oferece pra gente. Então, tá tudo dentro. E aí você diz que eu gosto de ser livre, é uma frase linda, né? É uma frase com muitas camadas. E aí a gente vive num país, e não vou nem colocar esse recorte macro, não. Aí você tá dentro de um sistema, que é o da música, que quer te prateleirar, que quer Sim. de alguma maneira, como é que foi para você, como é que é para você tentar ser livre nessa busca incessante, mas sabendo que a gente tem um mercado que fica nos limitando? Esse é o grande desafio para mim, né? Esse, para mim, é o grande desafio. Que a gente ainda tem agora, tem o algoritmo. E aí tem as plataformas, né? Que quer queira ou quer não, o algoritmo também ajuda a trazer um público que tem a ver com você, mas, de certa forma, também nicha um pouco, porque já diz que o seu público é aquele, então aquela outra pessoa não vai curtir o seu som. E aí a gente vai seguindo muito em bolhas, né? E aí não extrapola, e não expande. Eu gosto muito do que a tecnologia tem nos oferecido, mas eu também fico sempre tentando romper um pouco e bagunçar um pouco o algoritmo, a cabeça do algoritmo lá. E não, principalmente não me podar no meu fazer criativo, principalmente não me podar na minha manifestação, porque senão eu perco o que é de mais legal de fazer arte, que é a minha essência. Vamos falar de fé? Elza Soares já disse que Deus é uma mulher. Muitas pessoas completam a frase dizendo que Deus é uma mulher preta. Ela mesma já disse isso também. Se encontrar com Deus, o que você fala para ela, para essa mulher preta? Gente, era só uma entrevista. Mulher, que é isso? Já pensou? Eu acho que eu diria muito obrigada. Eu acho que eu diria muito obrigada. Por tudo. Por eu ser quem eu sou, por eu ter tido o que eu tive, pelas oportunidades, por poder cantar, por poder falar, por ter a minha mãe, por ter as pessoas que têm comigo, que estão comigo, que lutam comigo, que vivem comigo, minhas amigas que colam, por ter a palavra, sabe? Por ter espaço, por estar aqui agora e por ter a dádiva de experimentar isso aqui, que é viver, né?